Muito bem, pessoal. Professor Elias, diretamente de Itumbiara, trazendo as novidades e as atualizações desse caso que chocou o Brasil, que aliás repercutiu até em outras partes do mundo, onde o secretário de governo, que também é genro do prefeito, atirou na cabeça dos dois filhos e depois se matou. E a motivação seria o fato de ele não ter suportado ver os vídeos que um detetive particular lhe apresentou, onde sua esposa, Sara, filha do prefeito da cidade, está aos beijos e abraços com outro homem. O secretário, que se chamava Thales, deixou uma carta também no Instagram, onde fala sobre as dificuldades do relacionamento. A mulher, que estava em São Paulo, supostamente com outra pessoa, veio direto para Itumbiara, onde aconteceu o velório, na casa do prefeito, e também esteve no enterro. Vamos acompanhar aí a movimentação da filha do prefeito, a Sara, mãe dos dois meninos que morreram. Veja aí. Aos prantos e abalada, a mãe dos dois meninos que foram atingidos pelo próprio pai deixou o velório do filho mais velho e seguiu para o cemitério sob forte comoção. Sara Tinoco Araújo estava amparada pelo pai, o prefeito Dione Araújo, em meio a um cenário de dor que tomou conta de Itumbiara. A família agora acompanha o enterro de Miguel, de 12 anos, que teve o óbito confirmado pouco depois de dar entrada no Hospital Municipal Modesto de Carvalho. Segundo relatos de parentes ao portal Mais Goiás, o outro filho do casal, Benício, entrou em protocolo de morte cerebral, embora ainda não haja confirmação oficial das autoridades. A cidade permanece em choque diante da tragédia ocorrida na madrugada desta quinta-feira, 12, quando o então secretário de governo, Thales Machado, feriu os filhos e, em seguida, tirou a própria vida. O caso segue sob investigação e mobiliza a comunidade, que tenta entender como uma família conhecida publicamente foi devastada por uma dor tão profunda e irreversível. Imagens de Sara Tinoco Araújo, acompanhando o velório e enterro do filho Miguel, de apenas 12 anos de idade, abraçada com o pai, o prefeito da cidade de Itumbiara, Dione Araújo. Uma tragédia que repercute em todo o Brasil. O secretário de governo da cidade de Itumbiara, Thales Machado, atirou contra os dois filhos e tirou a própria vida. E é o seguinte, galera, vamos esclarecer algumas coisas aqui também. Foi noticiado do Brasil todo, Metrópolis, na Globo inclusive, todos os portais de notícias aí falaram que o prefeito de Itumbiara infartou. Isso não é verdade. Nós estamos aqui na cidade acompanhando o caso de perto e não teve infarto nenhum. Falaram inclusive que o prefeito chegou aí para o hospital, estava em estado grave, nem para o hospital ele chegou aí. O prefeito Dione recebeu a notícia, lógico, com muita tristeza, né? É evidente. Porém, ele não infartou, não passou mal, nem foi hospitalizado. Esteve na cidade, inclusive recebendo o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e sua esposa Gracinha Caiado. Eles estiveram na cidade dando apoio aí para o prefeito, assim como várias outras autoridades, deputados, senadores. Muitas pessoas importantes da política estiveram aqui na cidade de Itumbiara dando apoio para o prefeito Dione, que afinal perdeu 2 netos. Uma quinta-feira de luto em Itumbiara, em todo o estado, né? Depois de uma tragédia familiar. Foi enterrado agora há pouco o neto do prefeito da cidade, Miguel Araújo Machado, de 12 anos de idade. Ele foi morto pelo próprio pai, Thales Machado, que era secretário municipal de governo. Thales também atirou no caçula, de 8 anos, e se matou em seguida. O enterro do pequeno Miguel Araújo, de 12 anos, aconteceu agora há pouco nesse cemitério onde nós falamos ao vivo, o cemitério Avenida da Saudade, viu? Muitas pessoas vieram até aqui para se despedir dele, porque o velório hoje, durante todo o dia, foi fechado apenas para familiares e amigos. E quem não teve essa oportunidade, né, de entrar para vê-lo, teve aqui no cemitério, porque o caixão foi aberto por alguns minutos antes de ser enterrado e muitas pessoas que estavam aqui puderam acompanhar. O pequeno Miguel morreu na madrugada de hoje. Segundo a polícia militar, o pai teria atirado nele e no irmão de 8 anos e depois, ele se matou. Nós estamos falando do Thales Machado, que era secretário municipal de governo aqui de Itumbiara e também genro do prefeito aqui do município. A Polícia Civil diz que está investigando esse caso para apurar um pouco mais todos os detalhes, mas a polícia acredita que Thales agiu sozinho. E como é um caso que ficou muito famoso no Brasil inteiro, vão se criando histórias. E outra dúvida que a galera tem é o seguinte: eles eram casados ou não?
porque a filha do prefeito, a Sara, está sofrendo um linchamento praticamente na internet, porque muitas pessoas estão colocando ela como culpada. Sim, eles eram casados há 15 anos, mas o relacionamento não andava muito bem. Porém, mesmo com a traição ou traições aí comprovadas, não tem como a gente apoiar uma atitude dessa do secretário, de matar as crianças, e nada tinha a ver com a paçoca. Uns meninos saudáveis, bonitos, alegres, queriam apenas viver. E quem pode falar melhor sobre isso é uma famosa delegada de São Paulo, a Raquel Galinatti, que é delegada de Polícia Civil e tem milhares de seguidores nas redes sociais. Ela mandou um recado direto para essa galera que está aí culpando a esposa, no caso a mulher que teria traído o secretário. Ela fez uma reflexão interessante nas redes sociais. Veja aí e depois comente o que você acha sobre o que ela disse. Quando um homem mata os próprios filhos e depois tira a própria vida, não estamos diante de uma tragédia passional. Estamos diante de uma violência extrema. Traição, separação, dor emocional, nada disso é gatilho legítimo para exterminar crianças. Os filhos não são a extensão de um conflito de casal, não são instrumento de vingança, não são propriedade de ninguém. Há um componente muito mais cruel. Estou falando da violência vicária, quando o agressor atinge alguém próximo da vítima, especialmente os filhos, para causar sofrimento psicológico devastador, permanente. O alvo real não são as crianças, o alvo é a mãe. É o ápice da lógica da posse, do controle, da punição. E a narrativa social precisa parar de suavizar o que é brutal. Não é desespero, não é amor distorcido, não é crime por emoção, é violência. É a destruição deliberada de vidas inocentes. E há sempre um alerta. E esse alerta é incômodo. A violência fatal raramente surge do nada. Ela costuma ser precedida por sinais como controle, ameaças, ciúme patológico, comportamento possessivo. E quando a sociedade romantiza, relativiza ou silencia, a sociedade ajuda a sustentar esse ciclo. A traição pode sim terminar um relacionamento, mas nunca justificar a morte e o assassinato. Parentes e amigos foram se despedir de Miguel Araújo Machado, de 12 anos. Um grupo usou uma camiseta em homenagem ao adolescente. O corpo do menino foi velado na casa do Ade. Tudo aconteceu na casa onde a família morava. Horas depois de publicar o vídeo, Thales fez uma postagem dizendo que estava passando por problemas de relacionamento com a mulher e escreveu em tom de despedida: "Partimos eu e meus meninos, que agora são anjos." Ele também pediu desculpas ao sogro, Johnny. "Meu eterno respeito e admiração, e desculpe pelo que fiz. Sei que não tem perdão, mas foi o que sobrou nesse dia infeliz dos meus 40 anos. Assim que parentes viram a publicação, ligaram para a polícia e foram até o condomínio, mas a tragédia já tinha acontecido. No boletim de ocorrência, os policiais disseram que os 2 meninos tinham ferimentos de bala na lateral da cabeça. O BO ainda relata que foi constatado um forte odor de gasolina dentro da casa e que 2 galões de 5 litros cada foram encontrados vazios. O local foi isolado para perícia. Uma arma foi apreendida. A mãe dos meninos estava viajando para São Paulo quando recebeu a notícia e voltou imediatamente para Itumbiara. Ela e outros familiares devem prestar depoimento nos próximos dias aqui na delegacia. Segundo a Polícia Civil, Thales agiu sozinho. O caso está sendo investigado pelo grupo de homicídios de Itumbiara, que já começou a ouvir testemunhas que não são da família. A tragédia familiar chocou os moradores da cidade. E a essa altura já foi parar nas redes sociais os vídeos feitos pelo detetive particular que o secretário contratou para seguir sua esposa. Os encontros aconteciam em São Paulo, em bares e restaurantes chiques. E ao receber esses vídeos do detetive, o secretário teria surtado e planejava, além de matar as crianças, se matar, colocar fogo na casa. Foram encontrados 10 litros de gasolina na casa que fica num condomínio de luxo aqui em Itumbiara. A Polícia Civil também já descarta a participação de terceiros no crime. Thales agiu sozinho. E olha, ao que tudo indica, é uma coisa repentina mesmo, porque horas antes do acontecido, ele estava trabalhando. Ele estava trabalhando pela prefeitura, cumprindo aí o seu dever, seu papel como secretário de governo de Itumbiara. Machado, sou pai do Miguel, pai do Benício, sou casado com a Sara. Sou nascido e criado aqui em Itumbiara com muito orgulho. Aqui que eu cresci, né? Que eu estou construindo a minha família, que é o que a gente tem de mais importante na vida.
E é aqui que muita gente me conhece pelo atual cargo que eu ocupo, sou secretário de governo da Prefeitura Municipal, ou me conhece pela minha família, ou pelo futebol que eu joguei a vida inteira, ou trabalho com o nosso prefeito Johnny Araújo, que eu sou casado com a filha dele, enfim. Eu quero aqui me apresentar para mostrar para vocês aí o quanto eu trabalho pela nossa cidade, o quanto eu ajudo a cuidar das pessoas da nossa cidade, e eu quero fazer muito mais. E é isso, nos próximos dias eu vou postando aí, mostrar um pouco da minha história de vida e compartilhando com vocês. E sempre foi presença constante ao lado de Thales Machado em eventos oficiais e encontros sociais da cidade. Discreta nas declarações públicas, ela aparecia em registros de festas tradicionais, solenidades e momentos familiares. Revelado quem é a esposa do secretário do governo, que após descobrir uma suposta traição, tirou a vida dos filhos e a própria vida. Sara Tinoco Araújo é filha do prefeito Johnny Araújo e sempre foi presença constante ao lado de Thales Machado em eventos oficiais e encontros sociais da cidade. Discreta nas declarações públicas, ela aparecia em registros de festas tradicionais, solenidades e momentos familiares, construindo ao lado do marido uma imagem de união e participação ativa na vida política local. Nas redes sociais, o casal compartilhava registros de viagens, celebrações e momentos com os filhos, demonstrando proximidade e rotina familiar aparentemente estável. Após o ocorrido, o nome de Sara passou a ser citado em reportagens principalmente pela ligação familiar com o prefeito e pela carta deixada por Thales, na qual ele mencionava dificuldades no casamento e afirmava estar emocionalmente abalado. Até o momento, não há pronunciamento público dela sobre o caso. A cidade segue acompanhando as investigações enquanto tenta compreender como uma família conhecida e inserida na vida pública chegou a um desfecho tão doloroso. Os netos Pessoal, dá licença aí, ó, pro prefeito entrar, por favor. Tá?